Minha irmã, hoje é quarta-feira, dia 24/4, e juntos, eu e você, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não tenhais medo, levanta-te e vai. Eu estou com você. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã, vamos juntos fazer a nossa oração pedindo proteção divina. Ó Senhor Jesus, no início deste dia, venho lhe pedir saúde, força, paz, sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos. Quero ver o bem que há em cada uma das pessoas que estudam, que trabalham, que convivem conosco. Ó Senhor Jesus, fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito nesse dia. Ó Senhor Jesus, reveste-me. Reveste-me de tua beleza. Reveste-me de tua paz. Que durante este dia possamos revelá-lo a todos. Peço a ti nesse instante proteção divina. Auxilie-nos, Senhor Jesus. Proteja-nos, Senhor Jesus. Permanece conosco. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, vamos acolher a palavra de Deus, aquela que é a verdade, aquela que nos mostra um caminho, aquela que é a vida. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Diz assim a palavra de Deus às nossas vidas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos juntos nesse momento refletir um pouquinho a palavra de Deus. Uma palavra, na verdade, aonde nós poderíamos ficar o dia todo analisando, refletindo. Essa palavra de hoje, essa passagem de hoje, essa aparição de Jesus aos discípulos, ela nos mostra claramente toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todo o nosso amor. Ela é um complemento perfeito, perfeito, para nós que somos cristãos. Perceba que Jesus inicia com uma pergunta: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas? Essa pergunta pode ser estendida a nós nesse instante. Não sei das suas preocupações, não sei exatamente dos seus problemas, das suas dificuldades, não sei aquilo que vem lhe tirando o sono, aquilo que vem te deixando pensativo.
preocupado. Não sei as suas dúvidas, quantos caminhos tem a seguir, quais os caminhos que você tem que escolher neste momento. Não sei as suas dúvidas quanto às pessoas que convivem com você. Não sei a sua dúvida quanto à fé, quanto à esperança, quanto ao amor. A única coisa que eu tenho certeza e partilho com você nesse momento é que Jesus lhe pergunta nesse instante: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas? Perceba que é uma pergunta profunda para eu e você nos aprofundarmos. Aprofundarmos no mundo da sabedoria. E perceba você que neste evangelho de hoje, Jesus mostra dois caminhos que distanciam da verdade. O primeiro dele é pessoas assustadas e com medo, elas recuam, ou seja, elas não enfrentam a realidade. É isso que aconteceu com os discípulos. No primeiro momento, quando Jesus apareceu para eles, eles permaneceram assustados e com medo, achando que era um fantasma. E aí Jesus pergunta para eles: por que estáis preocupados? Ou seja, onde está a fé? Onde está a esperança? Onde está o amor que eu lhe ensinei a vocês? Exatamente a mesma pergunta e a mesma resposta que ele nos traz hoje. No segundo momento, quando eles entendem ser Jesus, eles saem do estágio de assustados e com medo e vão para o outro lado, totalmente contrário, da alegria, da surpresa. E aí, neste momento, eles ainda não conseguem ver Jesus Cristo, os detalhes de Jesus. Perceba que quando estamos alegres em forma demasiada, quando estamos surpresos com algo, felizes demais com alguma coisa, começamos a não prestar atenção nos detalhes. E aí pode surgir as dúvidas. Por que tens dúvida? Preste atenção nos detalhes. Perceba que por mais que você hoje tenha 3 caminhos para seguir, 4 caminhos para seguir, ou mais caminhos para seguir, se você te mantiver muito alegre, se você te mantiver no estágio de êxtase total, muitas vezes você não vai prestar atenção nos detalhes e aí você pode tomar caminhos que não são bons para a sua vida. 2 momentos que Jesus nos ensina hoje. Quando estamos assustados e com medo, nos distanciamos da verdade, e quando estamos muito alegres e muito surpresos, e aí podemos não prestar atenção nos detalhes. O que Jesus faz com os discípulos que passaram por esses 2 estágios, Jesus abre a inteligência dos discípulos, eu e você. Precisamos aprender a pedir para Jesus abrir a nossa inteligência, para que nos momentos de medo, de angústia, preocupados com alguma coisa, nós possamos encontrar a fé, a esperança, o amor naquilo que é essencial, para que nos momentos de muita alegria, de muita surpresa, de um êxtase total, nós podemos observar os detalhes das coisas que estão acontecendo. E aí nós vamos perceber que das 2 formas, dos 2 jeitos, quem está diante de nós o tempo todo, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo, chama-se Jesus Cristo. É exatamente isso que aconteceu nessa aparição de Jesus aos discípulos. Perceba que após abrir a inteligência deles, o que Jesus faz? Dá-me um pedaço de peixe, e Jesus come o peixe assado. Para mostrar que ali ele se fazia presente de corpo e de alma, de espírito, completo. Jesus completo. Para provar aos discípulos que todas as palavras dos profetas, os salmos, todas as profecias feitas, elas haviam se cumprido. Para mostrar aos discípulos que todo o pecado original havia sido dissipado naquele momento, que Jesus havia ressuscitado dos mortos e era ele mesmo, presente em corpo, alma, espírito, ali, na frente dos discípulos. A partir desse instante,
eles passaram a acreditar. E o que Jesus pede a eles: anunciai a todos. Sejam testemunhas. Eu e você, tocados pela presença de Deus em nossa vida, precisamos anunciar esse Jesus que nos salva, que nos cura, que nos abre a nossa inteligência. Esse Jesus que permite com que eu e você, mesmo nos momentos de medo, angústia, assustados, possamos olhar e perceber por nossa fé, por nossa esperança, que Jesus está conosco. Que mesmo nos momentos de muita alegria, de êxtase total, surpresos e felizes demais com muita coisa que vem acontecendo, nós possamos observar os detalhes e perceber Jesus agindo em tudo isso. Precisamos ser testemunha às pessoas. O mundo carece de testemunho. O mundo carece de anúncio. O mundo carece de entendimento. Que você peça hoje para Jesus abrir a sua inteligência. Entenda que tudo isso é muito importante para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Meu querido irmão e minha querida irmã, neste momento, vamos juntos fazer a nossa oração pedindo proteção divina. Ó Senhor Jesus, nesse instante pedimos a Ti proteção divina. Humildemente pedimos a Ti para Tu abrir a nossa inteligência, como Tu fez com os discípulos, Senhor. Queremos olhar com o olhar da fé, com o olhar da esperança, com o olhar do amor, com o olhar dos detalhes. Sabemos que não há conversão sem que haja abertura de coração. Por isso pedimos que o Espírito interceda por todos os santos e anjos, de acordo com a vontade de Deus. Assim sabemos que se alguém encontra um anjo favorável, um intercessor, esse suplicará a Deus que o atenderá. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste momento, traga pessoas que você ama, que você estima, pessoas que você vai ter contato hoje. Coloque-as para Deus. Ó Senhor, acolha todas essas pessoas que precisam do seu amor. Acolha essas pessoas que estão sendo entregues a Ti nesse instante. Ó Senhor Jesus, acolha as pessoas que pediram as minhas orações. Cada uma delas, Senhor. Acolha aquelas pessoas que eu fiquei de rezar, Senhor. Todas as pessoas que participaram da live de oração, as mais de 400 pessoas, Senhor. Vá na direção desses filhos e filhas. Vá na direção de todos que me ouvem nesse instante, Senhor. Alcance os seus corações. Abra suas inteligências. Permita, Senhor, permita que a Tua graça alcance os seus corações. Nós pedimos hoje a Ti, Senhor, que está no céu e faz tudo o que deseja, por amor da Sua misericórdia, por amor da Sua fidelidade, pelo sangue derramado na cruz, pelas lágrimas de Maria em frente à cruz. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, dai-nos a Tua paz. Em especial, Senhor, pedimos por nossas causas impossíveis. Meu querido irmão e minha querida irmã, neste momento, traga para Jesus a tua causa impossível. Ó Senhor, acolha a nossa causa impossível. Aquela que temos consciência e aquelas que não temos consciência. Ó Senhor, dai-nos livramento. Ajude-nos, Senhor, a carregar nosso fardo. Alivia nosso fardo, Senhor. Entregamos a Ti nesse momento a nossa causa impossível. Pedimos isso por nós, por nossos filhos, por nossos amigos, por nossa família. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, juntos, vamos agradecer a Deus, gratidão a Deus. É o que nós precisamos fazer neste momento. Obrigado, Senhor, por estar conosco nesse momento. Obrigado, Senhor, por nos guiar. Obrigado, Senhor, por abrir nossas inteligências. Obrigado, Senhor, por se fazer presença viva, corpo, alma, espírito, junto de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Juntos estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Desejo a todos um abençoado dia. Seja santo, seja anjo, sejamos sempre um pouco melhor do que ontem. Dia importante. Aprendemos hoje a importância de pedir para que Jesus abra a nossa inteligência. Faça seu pedido particular. Peça isso a Jesus. Tenha certeza que, preocupados ou com dúvidas, Jesus age em nossa vida. Ótimo dia, abençoado dia, que Deus permaneça conosco. Que assim seja. Amém.